Muito bem, a carta aos Hebreus tem uma proposta muito especial de revelar de uma maneira tão linda, tão precisa e tão profunda o significado de todos os símbolos do judaísmo, de todos os símbolos da primeira aliança ou da antiga aliança, de mostrar em todas as histórias proféticas, de mostrar em vários, podemos dizer, protagonistas, profetas e pessoas, reis, sacerdotes, nos mostrarem sua história, que é algo tão profético, que revela Jesus. Pessoas que são tipos de Jesus, porque Jesus é a estrela, Jesus é a luz, Jesus é o personagem mais importante que já pisou na terra, que aqui viveu, que aqui marcou com a sua presença. Morreu sim, mas ressuscitou e está vivo, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E nós vamos ver como que o escritor da carta aos Hebreus nos mostra Jesus e mostra em todo o ritualismo do judaísmo que tudo apontava para Jesus. Olha o que está escrito em Hebreus, no capítulo 2, apenas 2 versículos, do 8 ao 10. Diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Que texto tremendo! Vamos parar aqui um pouquinho. Diz a palavra: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Aqui, no capítulo 2, o autor de Hebreus está se referindo ao Salmo 8. O Salmo 8 fala a respeito de Jesus. Ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca dos pequeninos e crianças de peito, tu suscitaste força, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todos os animais do campo, os peixes do mar e as aves dos céus, e sob seus pés tudo lhe puseste. Aqui o escritor de Hebreus está trazendo este salmo e esta parte que fala de Jesus, como sendo aquele que, ao se encarnar, ao se tornar homem, ele fica um pouco menor do que os anjos, um pouco menor do que Deus, mas coroado de glória e de majestade. E o Senhor lhe deu poder e autoridade sobre todas as coisas. Sob seus pés, tudo lhe puseste. Não só na terra, ovelhas, bois, animais do campo, os peixes do mar, as aves do céu e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Aqui, o escritor de Hebreus está trazendo Jesus, revelado aqui no Salmo 8. E ao dizer que todas as coisas estão sujeitas, realmente, Jesus domina sobre tudo. E ele mostrou isso na sua vida. Jesus andou sobre as águas do mar. Sobre o mar da Galileia, Jesus veio caminhando sobre as águas. Inclusive, Pedro quis caminhar também, ele diz: vem, Pedro. Pedro veio. Mas Pedro deixou de olhar para Jesus e olhou para a força das águas, olhou para a força do vento e começou a afundar. Salva-me, Senhor, ele disse.
E Jesus estendeu a mão e o levantou, chamando-lhe a atenção da sua pouca fé. Jesus mandou ao vento que cessasse, ao mar que se acalmasse no meio da tempestade. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos, deu graças ao Pai e partiu e multiplicou. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, cerca de 12.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Do que sobrou, não era a sobra de jogar fora, não, mas é do que sobrou da multiplicação, para que ninguém diga que foi hipnose, que foi alguma coisa, um truque de Jesus. 12 cestos cheios foram recolhidos num atestado do milagre do Senhor. Jesus tinha o poder sobre as enfermidades e curava todos os enfermos. Leprosos eram curados, paralíticos levantavam, coxos seus pés endireitavam, cegos enxergavam, surdos ouviam, endemoniados eram libertos. Jesus mostrou a sua autoridade, o seu poder sobre todas as coisas, sobre as leis da natureza, sobre as forças da natureza, sobre as leis estabelecidas nas coisas visíveis. Jesus rompeu com tudo isto, mostrando que Ele é superior, inclusive com a sua ressurreição, como diz o texto aqui. A palavra diz, bem, não vemos ainda todas as coisas a Ele sujeitas, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus Ele provasse a morte por todos os homens. Jesus experimentou a condenação humana. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus absorveu em si toda a nossa culpa, o nosso lugar. O que era para nós sofrermos justamente por causa dos nossos pecados, Jesus sofreu em nosso lugar, para que nós fôssemos livres e pudéssemos experimentar o que Ele trouxe para nós. É o que continua dizendo o texto. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aqui está dizendo que Jesus, Ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Não que Jesus não fosse perfeito, não que Jesus tivesse algum defeito, mas Ele foi aprovado, tendo passado por todo o sofrimento, para nos trazer força, para nos trazer vitória, para nos dar a sua presença conosco pelo Espírito Santo, para nós vencermos também todas as provas e todas as dificuldades. Em Efésios, capítulo 2, de 4 a 7, nós vemos o Senhor dizendo isto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele é o autor da nossa salvação. Jesus. Jesus, Ele consumou através do seu sofrimento na cruz por nós. Ele consumou a nossa salvação.
ele satisfez a justiça de Deus, porque a justiça de Deus diz: pecou, tem de morrer. O salário do pecado é a morte. Pecou, tem de morrer. Jesus, então, ele veio trazer para nós esta libertação, esta vida, este perdão dos pecados, porque ele morreu em nosso lugar. Agora, ele nos deu a sua vida. Ele se fez filho do homem para nos fazer filhos de Deus. Isso é maravilhoso demais. E Paulo, na carta aos Efésios, diz que pela graça nós somos salvos. E juntamente com ele, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ah, o que Deus tem para nós é grande demais. O que Deus tem para nós é forte demais, é precioso demais. Você não pode recusar, rejeitar, deixar de lado. Nós temos de valorizar esta grande salvação. O que o Senhor fez por nós, para nós, como que Ele deu a sua vida e nos ressuscitou, nos fazendo assentar nos lugares celestiais. É como aquele mendigo que foi adotado pelo rei como filho, como herdeiro do trono. O mendigo comia do lixo, não tomava banho com as suas roupas sujas, dormindo na praça. Agora ele é levado para o palácio. Agora suas roupas serão trocadas. Um banho, perfume, cortar as suas unhas, arrumar o seu cabelo, cuidar da sua pele, vestir roupas de príncipe naquele mendigo. Agora ele vai receber um mestre que vai ensiná-lo a comer na mesa, a usar os talheres, a ser um príncipe, a conversar como um príncipe e a governar junto com o rei. Nós somos esse mendigo, que fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Fomos tirados das trevas, do pecado, da sujeira e fomos assentados na sala do trono, na sala do banquete com o nosso Deus. Você já recebeu esta salvação? Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Então vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Purifica minha vida, lava o meu coração, limpa-me de todo pecado, de toda impureza. Dá-me uma vida plena, uma vida limpa, uma vida pura. Enche-me do Teu Espírito Santo e ensina-me a viver como Teu Filho, para a Tua glória. Eu me entrego a Ti, Senhor, com tudo que sou, com tudo que tenho, com a minha casa, com a minha família. Uso de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.